O último chamado de Deus. Capítulo 3. Completamente mau. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Gênesis capítulo 6, versículos 5 e 6. Sob o olhar de Deus, um homem seguia a passos vacilantes. Seu coração palpitava como nunca antes, e sua decisão mantinha-se firme a cada passo dado na direção contrária à que deveria ir. Em sua mente havia uma constante batalha que se arrefecia cada vez mais, enquanto caminhava para o barco que o conduziria para bem longe de sua missão impossível. Então, finalmente os seus pés pousaram por sobre as madeiras daquela embarcação, e em seus primeiros movimentos de partida encontrou um sentimento de alívio que o fez cair em pesado sono. Mal sabia ele que em sono profundo cambaleava para a morte, levando com ele toda a embarcação e todos aqueles para os quais havia se recusado pregar. Ou pelo menos este poderia ter sido o resultado final, se Deus não tivesse agido. Jonas foi escolhido para uma missão que considerou impossível de ser realizada. O Senhor lhe pediu para ir a Nínive, capital da Assíria e terra de um dos piores inimigos de Israel, para pregar uma mensagem de juízo e de arrependimento. Aquele povo já tinha realizado tantas atrocidades contra Israel e outros povos que o que importava se fossem destruídos. Afinal, era o que eles mereciam, a destruição. Era esta a opinião de Jonas com relação àquele povo detestável. Além do mais, deve ter pensado, não duraria um dia vivo em um lugar onde matar era diversão. É fácil julgar a atitude de Jonas sem antes conhecer a realidade que ele estava prestes a enfrentar. Registros históricos e arqueológicos mostram que o suposto medo de Jonas fazia muito sentido. Os assírios, e principalmente os ninivitas, eram adeptos de práticas extremamente cruéis. Suas práticas perversas incluíam, dentre outras, a mutilação de membros do corpo e a escabrosa coleção de cabeças humanas. Ou seja, a fuga de Jonas fazia todo sentido. E diante de um quadro como este, a última coisa que ele queria era que houvesse perdão para eles. O relato do livro de Jonas é uma das maiores provas de que não há limites para o perdão divino. Afinal, os ninivitas nem pediram para ser ajudados. Eles nem faziam ideia do castigo que lhes aguardava caso não fossem avisados e se arrependessem. Mas a lição que Deus deu ao profeta Samuel pôde ser aplicada para aquele povo e para Jonas. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Jonas só conseguia enxergar as atrocidades que aquele povo fazia. Diante de seus olhos estavam homicidas, adúlteros e idólatras, mas diante dos olhos do Senhor estavam criaturas que necessitavam de instrução. O papel que cabia ao povo de Israel não foi desempenhado. O povo de Deus deveria ser um espetáculo ao mundo, apresentando aos demais povos o verdadeiro e único Deus. Coube a Jonas esta missão. E não porque Jonas fosse melhor do que seus demais conterrâneos, mas porque ele mesmo também precisava de conversão. Sua atitude final em esperar de camarote que o povo fosse destruído e chorar por causa da morte de uma planta deixou bem claro que ele, assim como o povo de Nínive, precisava de uma transformação. A Bíblia relata que todo o povo se arrependeu e, como um só homem, clamava a Deus pelo perdão. Toda aquela cidade foi salva
por causa da pregação de um homem. Ele tinha uma mensagem de juízo para proclamar, e assim o fez. Jonas sabia que se eles se arrependessem, Deus os perdoaria. E pasmem diante do que ele mesmo revelou. O seu maior medo não era o de ser morto pelos ninivitas, mas que eles fossem perdoados. Esta foi a maior motivação de sua fuga. Vendo que Deus havia perdoado o povo de Nínive, se irou grandemente e orou a Deus, dizendo: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas capítulo 4, versículo 2. O que ele temia era que Deus perdoasse aqueles que ele odiava. Os ninivitas haviam assassinado seus amigos e, quem sabe, familiares. Como levar salvação para esse tipo de gente? Tira minha vida, porque me é melhor morrer do que viver. Foi o pedido desesperado e inconsequente do profeta. E também é muito fácil julgar esta segunda atitude de Jonas. O que você faria no lugar dele? E se Deus te pedisse para pregar para o assassino de alguém de sua família? Como Jonas, Noé sabia bem com que povo estava lidando. Deus lhe deu a missão de construir a arca e, enquanto isso, pregar para aquela geração. E a mensagem de Noé, semelhante à de Jonas, não era uma mensagem fácil de ser pregada. As duas eram mensagens de juízo. Ou os habitantes de Nínive se arrependiam, ou seriam destruídos. Ou os antediluvianos se arrependiam, ou seriam arrastados pelas águas do dilúvio. Noé e Jonas pregaram a justiça de Deus. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. 2 Pedro capítulo 2, versículo 5. Um dos piores enganos de Satanás tem sido o de desvincular o amor de Deus de sua justiça. Isto faz com que grande parte do mundo cristão pregue sobre o amor de Deus, mas descarte a justiça divina. Por isso que o Antigo Testamento tem sido negligenciado como se fosse uma parte das Escrituras que perdeu o seu valor, como se o Deus do Antigo não fosse o mesmo do Novo. Lançam por terra verdades que o próprio Senhor disse que jamais passariam, perdendo o privilégio de proclamar a mensagem completa. Com a intenção de cobrir suas vidas libertinas, muitos têm se apegado a religiões e movimentos religiosos que nada têm a ver com o amor a Deus e a sua palavra. Assim, o amor tem sido pregado não como a essência do caráter divino, mas como escape para se viver da forma que bem desejar. As mensagens de Noé e de Jonas eram de juízo, mas também eram chamados de amor. Quando Noé e sua família entraram na arca, o que receberam? Salvação. Quando os ninivitas se arrependeram, o que receberam? Salvação. De igual forma, há uma mensagem de juízo para nós hoje. Ouvi outra voz do céu, dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Daí eu pergunto: e qual será o resultado para aqueles que aceitarem e obedecerem a este chamado? Salvação. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Apocalipse capítulo 21, versículo 7. Nestes últimos dias, Deus tem um povo cuja missão é pregar as verdadeiras palavras de Deus, independente das pessoas ou de sua reação.
Deus tem chamado Noés e Jonas atuais para difundir o seu último chamado de juízo e de amor. Como foi antes do dilúvio e em Nínive, Cristo também nos advertiu acerca da situação do mundo nos dias que antecedem a sua volta. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mateus capítulo 24, versículo 12. A multiplicação da iniquidade, isto é, da transgressão da lei de Deus, tem sido, desde o princípio, o motivo da ruína da raça humana. E parece até irônico o fato de que a consequência disto seja o declínio do amor, quando este tem sido tão ovacionado no cenário político e religioso contemporâneo. Afinal de contas, o que é o amor? Se Jesus disse que, ao invés de crescer, o amor se esfriaria, então como entender esta afirmação? A resposta está no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 10, que, como uma lupa, nos faz entender o real sentido da declaração de Jesus. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Uau! Entende agora por que o desrespeito à lei de Deus resulta no esfriamento do amor? Porque um e outro não podem estar desvinculados, porque a lei do Senhor tanto é uma revelação do seu caráter, quanto uma revelação do seu amor. Noé foi um pregador da justiça por amor aos antediluvianos. Deus é amor, e Ele tem usado os seus pregadores da justiça dos últimos dias, convocando sem fazer acepção de pessoas, todos, para receberem de igual modo a salvação em Cristo Jesus. O verdadeiro amor não é um sentimento, nem tampouco desculpa para se levar uma vida libertina. O verdadeiro amor é Jesus Cristo, e quem o ama cumpre as palavras daquele que nos amou primeiro. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. 1 João capítulo 5, versículo 3. No devocional Nos Lugares Celestiais, página 234, Ellen White escreveu: Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Na vida de Cristo, esse amor encontrou perfeita expressão. Ele nos amou em nosso pecado e degradação. Desceu às maiores profundezas da miséria para erguer os errantes filhos e filhas da terra. A sua paciência não sofreu cansaço, nem diminuiu seu zelo. As ondas da misericórdia, repelidas pelos corações orgulhosos, impenitentes e ingratos, retornavam sempre em uma onda mais forte de amor. O fato é, Jesus te ama, quer você queira, quer não. No entanto, amá-lo é uma escolha sua.